Olá, amigos internautas do blog Notícias de Pentecostes, do blog do professor Valdeni, do blog do Adriano Furtado e do blog do Raimundo Moura. Estamos começando nesta segunda-feira mais uma edição do Notícias em Debate aqui pela sua TV Legnas. A partir de agora você pode também interagir conosco através das nossas redes sociais. No Facebook você deixa sua mensagem através do Facebook Raimundo Moura Fernandes ou do Facebook Zé da Legna. Além também, você pode mandar sua mensagem pelo Twitter, @Raimoura e @Zé da Legna. Vamos começar no programa de hoje, Notícias em Debate, com o secretário de Meio Ambiente do município de Pentecostes, José Gomes da Silva Filho, popular Zé Filho, é o nosso entrevistado de hoje. Vamos conversar sobre diversos assuntos relacionados ao meio ambiente e o município de Pentecostes. Participa do programa o companheiro Zé da Legna. Bom dia, Zé. Bom dia a você, Raimundo Moura. Bom dia a todos os nossos internautas do blog Notícias de Pentecostes, da TV Legna, das nossas redes sociais, do Facebook, do Zé da Legna, do Raimundo Moura, também dos blogs parceiros, do professor Valdeni Cruz, do blog do Adriano Furtado, e enfim, do blog do Raimundo Moura. Bom dia a todos. Estamos começando a segunda-feira com a expectativa de chuva. A FUNSEM diz que pode chover a qualquer hora. Eu acredito na FUNSEM, afinal de contas os caras estudam pra caramba, né? E realmente, Moura, nós estamos hoje com o nosso convidado. O convidado hoje é o nosso secretário de Meio Ambiente, José Gomes da Silva Filho. Zé Filho que foi vereador em Pentecostes, foi candidato a prefeito algumas vezes, candidato a vice-prefeito, foi secretário de Cultura e agora está à frente da pasta do Meio Ambiente. Uma pasta difícil, uma pasta muitas vezes até ingrata, porque cuidar do pulmão do mundo, né, cuidar do ar que respiramos, não é uma tarefa fácil, especialmente quando ainda as pessoas têm uma visão de que isso aí não vale nada, né? Então vamos passar agora para o Zé Moura. Bom dia, Zé Filho, bom dia. Aí, ó, nosso amigo Zé Filho. Bom dia, Zé Filho, fica à vontade. Bom dia. Bem-vindo à TV Legnas. Bom dia, Zé da Legna, bom dia, Raimundo Moura. Meu companheiro Júnior Pentecostes, que se encontra aqui, é meu assessor na secretaria. Começando essa, como você disse, essa missão difícil e ingrata, né? Que muitas vezes passa despercebida, nem sempre é reconhecida. E a gente está aqui à disposição, agradecendo o convite, né, principalmente para a gente poder esclarecer alguns assuntos relacionados à nossa administração enquanto secretário do Meio Ambiente, até o dia que Deus quiser. E a gente está aqui à sua disposição e quero abraçar todos os internautas, né, que se encontram neste momento nos vendo e ouvindo, e também parabenizar pela essa iniciativa importantíssima, inovadora no município de Pentecostes, que é levar a informação a todo mundo no momento correto, no momento certo, para que todos possam se inteirar como é que está sendo a vida política e social do nosso Pentecostes. Zé, nós, a gente sabe, fica à vontade aí, Moura, nós sabemos que, como a gente falou agora há pouco, é uma pasta difícil. A câmera está aí, bota aí pra Pronto, olha, esses erros de câmera aí nós estamos improvisando aqui, como costumo dizer. É a TV mais improvisada do Brasil, mais improvisada do que isso, impossível. Mas nós temos a consciência de que a gente vai dar o nosso recado e agradecendo, Zé, a compreensão de autoridades como você, que vem prestigiar, aceita o convite. Se alguém aqui estiver pensando que vai ficar bonitinho, que nem sai na Globo, está enganado, nem sai no SBT, está enganado, na Record, na Band. Aqui é na TV Legna, meu filho, improviso total. Mas nós estamos com isso mostrando que qualquer pessoa, Zé Filho, pode fazer uma TV web dentro da sua casa, levar as informações. Eu sou apaixonado por notícia, por informação, e com isso eu tenho o prazer de receber você aqui. Primeiro na nossa casa, segundo aqui nesse estúdio improvisado. Olha que o estúdio da TV Legna está saindo, está no forno, está bem pertinho. Zé Filho, você tem enfrentado algumas dificuldades principalmente, eu já vi suas lutas na questão dos sons automotivos, paredões, tudo isso agride o meio ambiente. Você tem travado uma luta com as autoridades. O que é que assim, melhorou muito, né? Porque nós temos agora uma autoridade policial que realmente ele ajuda muito. Mas está faltando leis que regulamente, que ajude o seu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, Zé Filho?
Na realidade, a gente hoje conta com a lei, o Código de Obras e Postura do Município, temos também a lei orgânica, mas assim, pouco abrangente. Eu acredito que o ideal seria uma lei onde pudéssemos contar com a lei municipal. Claro, eu já tive contato com alguns vereadores, né, para a elaboração dessa lei, e o próprio Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, a gente debateu muito sobre essa questão. E assim, o que faz parar um pouco, refletir antes dessa questão da lei, é justamente o que o nobre vereador Vicente dos Usos, enquanto membro do CONDEMA e também vereador, né, representante do povo de Pentecostes, ele nos falava da dificuldade de criar a lei municipal devido a essa questão, principalmente a questão das leis ambientais no que diz respeito às esferas federais e estaduais, para que a gente não possa estar se chocando com essas leis. Porém, eu acredito que para fortalecer, para criar mecanismos que possam combater ali em loco essa situação que é crítica hoje no município de Pentecostes, você, Zé da Lenga, é um cara que eu sei que sofre com essa barulheira infernal que está acontecendo, não só você, mas como todas as pessoas idosas, as criancinhas de colo, sofrem com essa situação que é lamentável, mas nós estamos fazendo o que é possível. Nós não temos poder de polícia, volto a repetir, não podemos chegar e multar ou assim, tomar um veículo de alguém, mas podemos ter sim o acesso, e temos esse acesso à polícia militar, a delegada civil, a delegacia civil, e vamos fazer uso dos mecanismos que estão à nossa disposição. Na realidade, a gente já deu um grande passo, né? Já encontramos com o promotor, e já fizemos a representação no sentido de coibir essa questão do barulho de veículos automotivos e também a questão da retirada de areia do leito dos rios, e estamos aguardando que o posicionamento da Promotoria de Justiça, se Deus quiser, favorável à nossa representação, para que a gente possa realmente ter efeitos o mais breve possível, já que a situação é emergencial. Não só a questão da poluição sonora, mas também a questão da agressão ao meio ambiente no que diz respeito aos nossos rios, principalmente Rio Canindé, Capitão Mó, e também o nosso rio aqui que se transformou numa lagoa. Eu quero até explicar para a nossa população que quando a gente chega para fazer uma fiscalização de modo rudimentar, nós nos encontramos com autorizações da SEMAS. Estamos também procurando a SEMAS para maiores esclarecimentos, porque fica aquela guerra de Estado, município e leis federais, que, assim, vamos dizer, protegem essas pessoas que estão nos agredindo. Então, todo um complexo difícil para a gente chegar até os donos mesmo, porque na realidade os motoristas não têm culpa nenhuma, não se estão cumprindo ordens, mas a gente, se Deus quiser, em comum acordo com as autoridades municipais competentes nas áreas judiciárias e policiais, se Deus quiser, vamos dar um jeito nisso aí para muito breve. Raimundo Moura. Zé, a gente está se aproximando aí do período festivo, né, que é o carnaval. Geralmente no carnaval há um abuso maior desse uso de equipamento de som, principalmente dos paredões. Qual é a orientação que o Ministério Público, a Polícia Militar, você já conversou com esses órgãos, estão dando à Secretaria do Meio Ambiente justamente para combater isso, já que há um aumento, né, do número de ocorrências com esses equipamentos de som nesse período? Realmente é um acréscimo, a gente sabe. A gente vamos estar fazendo uma reunião muito em breve, não tem data definida, mas é urgente, que vai contar com alguns secretários municipais, porque nós não vamos debater só essa problemática, poluição sonora, vamos também a questão da educação ambiental, a questão de inserir nas escolas também a parte lúdica da coisa, ou seja, contar histórias, teatro, para que a gente possa conscientizar as pessoas a nível de educação. Mas a questão assim, principal nossa, com relação à sua pergunta, Moura, eu confesso que a gente está ainda em contatos, né, para colher informações. O nosso promotor é um cidadão que trabalha muito e a gente não está podendo, não estamos coincidindo com as datas também da Secretaria do Meio Ambiente
mas para muito breve a gente vai estar lá buscando essas informações e o combate vai ser o que vem acontecendo por parte das autoridades policiais. Como eu disse, nós não temos poder de polícia, estamos criando a fiscalização ambiental, notadamente, com certeza nós vamos estar agindo também sobre essa questão de poluição sonora. E o interessante é que a gente tenha vontade, em um dia desse mesmo, não sei se vocês tomaram conhecimento, eu acredito que sim, vocês são muito bem informados, estivemos no lixão quase 11 horas da noite, né? Já uma questão de outra poluição, poluição do ar, através de queimadas de lixo, e a gente está trabalhando dentro da medida do que é possível, já que a nossa secretaria ela é uma das secretarias mais novas, né? Ela vem de um mandato do último prefeito, do João Bosco, e assim, eu não quero aqui faltar com a ética, principalmente a ética política, mas eu acredito que ela tem que melhorar muito ainda e vai melhorar, porque eu estou buscando ajudas não só aqui em Pentecostes, mas no governo do estado. Estamos procurando ações que foram desenvolvidas no meio ambiente e que deram certo para a gente tentar implantar em Pentecostes. E é isso, eu sou um cara que estou ainda no exercício de uma função a qual eu não conhecia, mas graças a Deus estou buscando informações todos os dias, pedindo a ajuda dos nossos intelectuais pentecostenses, né, daquelas pessoas que têm um conhecimento mais vasto do que a gente, para que possam nos auxiliar, nos ajudar, porque a problemática do meio ambiente não é minha, é de todo mundo, e como disse o Zé, aqui é uma questão mundial, não é só, é a questão do pulmão do mundo. Não seria só o Zé Filho que vai, de uma hora para outra, reduzir todos os problemas, deixar que sejam bem poucos. Pelo contrário, talvez a gente até encontre maiores e mais obstáculos, mas o que importa é a nossa vontade, a nossa luta, que é incessante em busca de equilibrar, de melhorar, de fazer com que as pessoas se sintam bem perante talvez a questão mais importante do mundo, que é o meio ambiente. Zé, agora, alguns dias atrás, realmente nós acompanhamos a situação. Eu fiquei feliz em saber que o secretário do Meio Ambiente foi em loco, foi pessoalmente ver um crime ambiental acontecendo, que é a questão da queima do lixo. Nós sabemos que existiu, inclusive, vários comentários, uns positivos, outros negativos. Nós sabemos que aquilo não vai resolver o problema, mas, de qualquer forma, você agiu correto quando você foi lá, você detectou o problema, você chamou a autoridade policial para ser testemunha do que estava acontecendo, quer dizer, não era só o município de Pentecostes que estava vendo o problema, se chamou também o Estado, através da Polícia Militar, e para ver o problema. Agora, como a gente falou, não resolve, mas quais as medidas estão sendo adotadas para evitar aquilo dali? Porque aquele lixão, nós sabemos que é um problema crônico, né? Já foi prometido que iria fazer parte, inclusive, aí de um consórcio. O lixo de Pentecostes já foi falado pela prefeita várias vezes, em várias entrevistas, que iria para Itapajé, mas, assim, em 2013, 2014 seria um marco da história. E não aconteceu isso. E quais as providências que estão sendo tomadas nesse sentido para resolver aquele problema do lixão? A princípio, nós estamos buscando, como eu disse, os elementos que a gente pode contar aqui, que são as autoridades policiais, né? Para depois que passar pela autoridade policial, chegar na autoridade judicial. Como eu disse no início da nossa entrevista, nós não temos o poder de polícia, porém, a questão do consórcio, ela é uma realidade, pelo menos no papel, mas isso aí eu quero até esclarecer para a população de Pentecostes, é uma coisa que foge à situação de como, vamos dizer assim, coordenar essa situação por parte da prefeita municipal. Até porque o presidente desse consórcio é o Ciro Braga, prefeito do Itapajé, deve ter, não vou aqui jogar uma culpa que eu não sei se o cidadão tem, até porque é um consórcio e não é só um município, são vários, né? Inclusive toda a nossa região. Mas assim, foge a percepção da prefeita, a não ser a cobrança, e eu sou testemunha que vem sendo cobrado para que esse consórcio entre
rapidamente, o mais breve possível, em execução, até porque não é de hoje, esse consórcio faz tempo, e como você diz, o problema é crônico. Mas, assim, efetivamente, o que a gente pode fazer é tentar, no futuro próximo, assim, para ir minimizando os efeitos do acúmulo do lixo, e já pode-se, inclusive, se pensar em aterro sanitário, muito embora seja uma prática que já está sendo repelida pelas próprias autoridades. Rampa, inclusive, a gente, depositado na lei orgânica, ela diz que as pessoas devem estar preocupadas em manter o ambiente limpo. Mas são as próprias pessoas, às vezes, que não levam o lixo conduzido pelo caminhão da prefeitura, que vão lá e já colocam em lugares totalmente diferentes do que é para ser, assim, espalhando. A gente for olhar lá, a gente já tem visto outros lixões, e outros lixões, eles criam assim um acúmulo, sobre o risco de perder lá não, espalhado, é uma área muito grande, muito prejudicial ao município, até porque está numa parte alta do município, e quando chove, ou venta, né, ou qualquer outro efeito da natureza, prejudica ainda mais as águas, né, o solo, o ar. Então a gente, eu sempre costumo dizer, desde o início, até porque eu fui interpelado por pessoas que fazem faculdade, né, são universitários, que fizeram um trabalho, eu queria até registrar isso, não vou citar o nome dos alunos, mas fizeram um trabalho com relação à poluição das águas do Açude Pereira de Miranda, do rio Uru, e no momento a primeira pergunta que foi feita e afirmada foi que esgoto a céu aberto é crime. Assim, havia uma pergunta para o secretário, no caso eu, e eu, certo, tudo bem. Agora a gente não pode querer, Zé, de um minuto para o outro, a gente está, não estou falando, estou falando na questão da poluição das águas, eu chego lá já no lixão. Mas assim, de um minuto para o outro, ninguém pode querer fazer com que aconteça, como você mesmo falou, que é crônico. São 20 anos, 30 anos que vem acontecendo essa poluição. E assim, o próprio universitário lá no momento, ele dizia daquelas casas que estão no entorno do Açude Pereira de Miranda, a menos de 30 metros da margem, quando o açude sobe. E eu justamente detectei, porque sou muito observador, que o próprio cidadão que estava dando essa informação, ele tinha uma casa lá, por sinal, muito bonita, as margens do açude. E o outro, que era um professor, que não vou citar o nome aqui, o professor fazia alusão à questão da poluição do ar, e um cigarrão aceso aqui, está filmado, inclusive eu tenho o vídeo lá em casa, que fui presenteado por esse vídeo. Quer dizer, eu acho que as pessoas devem procurar primeiro se informar, tá certo? A respeito da situação. Também vi as meninas universitárias mostrando os esgotos a céu aberto, e elas mesmas andando 3 em cima de uma moto, quer dizer, já estavam praticando também irregularidade em termos de trânsito, todas 3 sem capacete. Ou seja, a gente lamenta que pessoas que não estão preparadas, assim como talvez a gente possa não estar totalmente preparado, está entrando numa problemática que é tão complexa que às vezes você fala uma coisa que, por exemplo, no dia que eu estive na rádio 98, uma pessoa ligou e perguntou sobre a situação dos lava-jato, porque o lava-jato estava jogando água para tudo. Olha, infelizmente, aqui todo fora 15 de novembro, e o bairro da Umbrella, todo e qualquer dejeto, água servida, que for para esses canais de esgotamento, todos eles vão para dentro do rio. Infelizmente, é uma realidade. Então, a gente tem que acabar com isso? Tem. Mas tem que ter dinheiro, tem que ter condições. Essas condições, eu sei e sou testemunha, que estão lutando para que isso aconteça junto ao governo federal, porque é um investimento de grande monta, não quando eu falo da noite para o dia, não é questão de outra coisa, não é, porque é uma luta incessante. Não existe só o município de Pentecostes, são vários municípios que estão nessa situação e que precisam do mesmo dinheiro que a gente precisa. Então vai aí aquela questão do cabo de força político, um puxa para um lado, puxa para outro, e vamos ver quem é que vai conseguir. Até onde eu sei, e já tem uma alocação de recursos no valor de 22 milhões para que acabe essa questão do esgotamento sanitário, né? E do tratamento também desses esgotos, dessas águas voltarem servidas, voltarem potáveis para poder cair no rio ou em outro manancial hídrico. E o que a gente pode estar fazendo
fazendo, meu chefe, pode ter certeza que nós estamos. Eu quero dizer para a população de Pentecoste que eu também não posso chegar lá no bairro da 15 de novembro, como uma autoridade do meio ambiente, forçando as pessoas a cada um ter sua fossa séptica. Eu gostaria que se me desse essa situação, se eu tivesse esse poder de polícia, mas isso não depende só de mim, depende de um mecanismo muito maior, muito mais complexo, e isso aí no decorrer do tempo a gente vai colocar. Queria também, só mais uma coisa, salientar que no ano passado, eu acredito que este ano, provavelmente nos 4, 5 meses que a gente esteja de 2014, a gente vai estar fazendo até muito mais do que se fez no ano passado, mas corremos atrás, lutamos. O problema é que eu enfrentei, eu quero até agradecer aqui às autoridades municipais que compreenderam. Eu enfrentei um problema muito sério da ordem de saúde da minha mãe, que culminou com a sua partida desta terra, muito doloroso, muito sofrido, né? E a gente correu muito atrás da saúde dela, mas fizemos tudo que podíamos, mas Deus permaneceu à vontade divina. Ela hoje com certeza está em outro plano. E isso aí, Zé, e me atrapalhou e me atrapalharia hoje se fosse para decidir entre meio ambiente, entre política, entre amigos e a minha mãe. Logicamente eu decidiria em estar ao lado da minha mãe, dando aquela força que eu dei até o último sopro de vida que ela tinha no seu ser. E como hoje ainda estou lutando, todo dia rezo, minhas orações são voltadas, todo dia. Acho que até isso aí me fez até eu ficar um cara mais praticante da religiosidade, porque a única forma que eu tenho de ajudar aquela pessoa que tanto me ajudou, que tanto me fez feliz, é rezando. E isso aí eu estou fazendo todo dia. E isso aí fez com que eu não pudesse fazer um trabalho totalmente a contento, mas hoje pode ter certeza, o meu empenho é total, é à noite, é durante o dia, de madrugada. Eu estarei sempre em busca de melhorias para o nosso município de Pentecoste, não só na questão ambiental, mas em todas as questões que envolvem a administração, até porque antes de ser Zé Filho, eu sou um pentecostense e amo minha terra e farei tudo para que ela tenha dias melhores. Zé, eu compreendo que essa é uma luta, viu, Raimundo Moura? Essa é uma luta que nós vem ao longo do tempo, a gente vem cobrando, seja do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, é que, na realidade, se você ver a grosso modo, esse açude ele está agonizando. Primeiro, porque só tem menos de 4%, aliás, tem 4% da sua capacidade hídrica, 4%. Entende porcentagem, sabe que não precisa de entender de muita coisa não, baixa na parede do açude para ver que está só no purão. Segundo, que pela falta de conscientização das pessoas que usufruem da água, e é todo mundo, quantas vezes a gente não demora exageradamente no banho, quantas vezes não dá descarga sem necessidade, quantas vezes a gente não lava uma calçada. Eu não costumo fazer isso, mas tem gente que faz, lava carro, o desperdício é desse jeito. Então, mas aí tá complicado, porque quando você não lava o carro na calçada, vai levar para o lava-jato, a água cai no rio do mesmo jeito, eu não sei não, José. Então, veja o seguinte, meu amigo, as margens desse açude. Primeiro, houve um crime ambiental grave, na minha concepção, quando tiraram centenas de carradas de areia do rio, com a licença não sei de quê, tiraram, os caras estavam ali, não estavam à toa não, porque se tivesse, ele não estava não, tinha alguma licença, eles tinham. Eu tenho no mesmo meio, não sei. E agora, Zé, vamos convidar esses caras para tirar a areia do açude, dentro do açude, eles diziam que ganharam dinheiro, mas nós ficávamos com benefício que dragavam o nosso açude. Aí uma coisa boa, para vocês aí que gostam de vender areia, arranja uma draga boa, leva ali para o açude Pereira de Miranda, tire toda aquela areia de dentro. Aí vocês podem levar, podem vender, não tem problema não. Mas a gente fica com o açude, porque 30%, aliás, 10% da capacidade do açude Pereira de Miranda já foi assoreado. Ou seja, 30 milhões de metros cúbicos de água já perdemos a capacidade. Nosso açude Pereira de Miranda, que era de 395 milhões de metros cúbicos, hoje contamos apenas com 360, dados do próprio DENOX. Então, mas aí sem contar também com aquela questão das margens do açude, ali da 15 de novembro, no bairro inteiro. Olha, Zé, nós não estamos aqui cobrando que a administração da prefeita Ivaneide, ela resolva o problema que já vem de muito tempo. Mas nós queremos ver uma luta, né? Por quê?
ela ainda tem 4 anos, está no 2º ano, né? Tem do restante do seu mandato, quem sabe até um outro mandato, não sei. Mas veio o seguinte, Zé Filho, as margens aliás, 15 de novembro, quando chove, você vê as fossas sépticas, todas elas fluindo, estourando, e aquela água vai para onde? Para dentro do açude, rapaz. Outra coisa, quando está seco, as águas, todas as ruas, a gente vê um filete d'água descendo para dentro do açude. Resumindo, dizem também os criadores de peixe que aquela ração que coloca dentro, o peixe come tudo. Mas eu costumo dizer, se você coloca ração de frango, o frango come uma rugada, ainda come a merda do frango, né? Esse sinal de que tem nutrientes. E com o peixe pode ser diferente? O peixe consome realmente essa ração ou vai proliferar a proliferação de algas e tudo mais, né? Zé Filho, eu fiz essa explanação porque é o que eu venho fazendo sempre. E eu estou aqui na presença de nada mais nada menos do que do secretário do Meio Ambiente Pentecostes, Zé Filho, cara de coragem, que eu conheço há muito tempo, que eu sei da sua capacidade e eu sei também que por trás existem pessoas a nível federal que podem comprar essa briga, se quiser. Eu sei que o Zé, ele cobra, mas você que está por trás dos bastidores da política nacional, está na hora também de você fazer sua parte, meu jovem. Pois é, no tocante à questão do açude, não pare de bater no teclado, posso até aborrecer alguém, mas isso não é um problema do secretário. Isso é um problema do Zé da Alegre, que está se preocupando, do Raimundo Moura, do Júnior Pentecostes, da prefeita, dos deputados que aqui foram votados, que não foi só o Zé Ayrton, né? Foram vários deputados que foram votados aqui e sabem do problema, até porque hoje, se você botar o nome Pentecostes, você vai ver logo o açude de Pentecostes, né? Vai ver notícias de Pentecostes, vai ver o Zé batendo nessa problemática. Então, eu acredito que falta vamos dizer, desinformação com relação a isso, ninguém pode dizer que tem, né? Nem só eu, como nenhum deputado. Só que também tem os deputados a nível estadual que poderiam estar ajudando. E, por exemplo, tivemos a deputada mais votada do Vale do Curu, e foi a mais votada aqui de Pentecostes, que também eu desconheço qualquer obra dela na questão de consertar o açude, essa problemática do açude. É federal a problemática? Lógico, mas o deputado estadual tem também amizade com o deputado federal. Se o problema é resolvido só pelo governo federal, o próprio deputado estadual pode buscar isso também como um vereador de Pentecostes, como qualquer outra pessoa. Então, nós aqui estamos aqui, o quê? Em busca de que venham soluções. Essa solução, ela requer uma coisa, dinheiro. Essa solução, ela requer outra coisa, direitos. Essa solução, ela requer outro mecanismo, que é chamada a questão humana. Eu não posso pegar e mudar por mim. O ideal seria tirar as casas do bairro da 15 e fazer um conjunto habitacional no outro canto, né? Porque aí iria acabar com essa questão de estar jogando dejeto de fossa séptica, que com a chegada do inverno elas estouram e vão para dentro do açude. Ou também a questão das águas servidas, vão pelo esgotamento, quando tem esgoto, né? Às vezes vão por cima do calçamento, que eu quero frisar, a prefeita não fez nem um metro de calçamento, nem o Zé Filho, lá no bairro da 15 de novembro. E quem deveria ter feito esse esgotamento eram os outros prefeitos que fizeram os calçamentos, que hoje existem lá. Entendeu? Mas nós não procuramos nos nivelar por baixo, não. A gente tem que procurar, sempre andar pensando, não é porque, fulano deixou de fazer isso por Pentecostes, lá no município do Curu também não tem esgotamento, lá na Paraipaba está do mesmo jeito, está caindo pioca dentro do mar. Eu não vou pensar dessa forma. Se eu pensar assim, eu vou estar sempre parado, sempre sem pensar em uma melhoria para o município de Pentecostes. Porque lá no município de Paracuru está do mesmo jeito. Não me interessa. Me interessa o nosso Pentecostes, e é no Pentecostes que nós vamos lutar, e é no Pentecostes que eu pretendo viver até o final da minha vida. Então, é uma problemática minha e também de todos que fazem o município de Pentecostes. Não só as pessoas que fazem a política, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, mas também todo morador de Pentecostes. Então você mesmo, Zé, que tem a fórmula de consertar o açude, eu gostaria muito que você enviasse para a nossa secretaria,
um papel, né, que vai ser protocolado. E eu queria não só você, mas todo internauta, os intelectuais de Pentecostes, que eu sei que são muitos, e que têm vontade de ver o açude, que mande para a secretaria, que se tiver ao alcance da secretaria, nós vamos fazer. E se não tiver, nós damos a resposta. E você mesmo que enviou para nós, pode me ajudar a buscar no governo federal, no governo estadual, essa fórmula de resolver o problema dos dejetos e de toda qualidade de poluição que cai dentro, infelizmente, do nosso querido açude, coração de Pentecostes, Pereira de Miranda. Zé, eu queria aproveitar, viu, Moura? Raimundo Moura. Eu queria aproveitar aqui um momento e registrar aqui a audiência de várias pessoas que nesse momento estão assistindo a gente, né? Pessoal ali do Carneiro do Sertão, a amiga Janet, ela é aqui da 15 de novembro, mas ela mora na Europa, Zé. Que bom. E ela está assistindo a gente nesse momento, né? Nós estamos também lá no Apuiarés, a radialista Augusta Diniz, ela está inclusive aproveitando para solicitar, sumiu lá, um rapaz de Florzinho sumiu lá do Apuiarés, a família está desesperada. E o pessoal está todo mundo se articulando para esse encontro Florzinho. Muito estranho, nós vamos falar desse assunto. E também várias outras pessoas, Gomes Júnior, nosso PM, Gomes Júnior, cabo intelectual, também assistindo o programa. Nosso bom dia para vocês. Enfim, são muitos. Nesse momento nós temos uma audiência muito boa aqui na TV Legnas, TV mais improvisada do Brasil, que hoje com a presença do nosso secretário do Meio Ambiente, Zé Filho, Zé Gomes da Silva Filho. Hoje ele está, inclusive eu estou gostando muito, ele está um camarada, como sempre, muito abalizado, falando de forma muito técnica da sua pasta, que é isso que importa para os nossos internautas. Daqui a pouco, né, Zé? A gente pode falar de política, mas hoje nós estamos falando, nesse momento estamos falando aqui da pasta do Zé. Quando o Zé Filho ele falava de que a gente pode contribuir, é claro que podemos. É claro que a gente pode contribuir, eu posso contribuir, Raimundo Moura pode contribuir, você que está assistindo a gente pode contribuir. Mande a sua sugestão para a Secretaria do Meio Ambiente, com certeza o Zé Filho terá maior prazer de dar a resposta adequada à sua indagação. Nós podemos fazer a nossa parte? Podemos. Nós podemos até não apagar o incêndio da floresta como o Beija-Flor, mas podemos colocar nossas gotinhas como ele mesmo fez. E isso que nós estamos fazendo aqui. Eu, Zé da Legna, estou fazendo a minha parte, você com certeza também deve estar fazendo a sua. Quando nós nos preocupamos, quando nós mostramos a problemática e a solução, existe a questão técnica, Zé Filho, existe os técnicos, os engenheiros, existe os profissionais, as pessoas que ganham um monte de dinheiro para estudar, e eles precisam vir estudar a solução do problema. Precisa fazer um bairro, cadê o Minha Casa Minha Vida? Poderia fazer um conjunto habitacional e colocar o pessoal daqui de novembro, pelo menos ali daquelas margens ali, né? E fazer uma estação elevatória, poderia. O Zé Filho pode fazer o quê? O Zé Filho é o secretário do Meio Ambiente do município, mas acima de tudo ele é um cidadão, né? Levar o problema até a administração, a prefeita, que a prefeita leva até os deputados, que leva os senadores, que leva a presidente Dilma, que leva o Chapolin Colorado. Mas alguém, o importante é tomar conhecimento, né, Zé? Rapaz, eu gosto de conversar com o Zé porque ele é um caba franco, rapaz. Eu tive uma entrevista agora com o Zé Wagner também, seu irmão, outra entrevista muito boa, porque falamos sobre dengue, que também a questão do meio ambiente respira a questão da dengue. A dengue já é uma problemática causada pela falta de controle do meio ambiente, né, Zé? Com certeza. Bom, no tocante à questão das doenças, né? Eu sei que a questão do lixo, ele ocasiona muito problema, muito transtorno para a saúde também. Por exemplo, mosquito da dengue, eu que fui um combatente também do mosquito da dengue. E infelizmente agora eu me deparei com a questão da evolução do mosquito, porque antigamente esse mosquito ele só transmitia a doença quando ele picava um doente e depois picava uma pessoa sadia. Ele não era, que é a fêmea. Hoje, quando o mosquitinho já nasce, se a mãe dele tiver contaminado, na hora que ele nasce ele já está capaz de transmitir a doença, quer dizer, está piorando mais.
E assim, com relação ao meio ambiente... não pega dengue, não, você só faz transmitir. Só faz transmitir. Eu queria que ele pegasse também, né? Não dando nada. Aí ele, vamos dizer assim, a questão dos pneus, por exemplo, que é uma problemática mundial. A gente está sempre correndo atrás de aí, a gente chegou lá no lixão e nos deparamos com vários pneus. A gente pode enterrar? Não. A gente pode, assim, emergencialmente até talvez possa ser enterrado, mas não é uma prática saudável para o meio ambiente. Então, a gente pode queimar? Muito pior. Isso aqui não pode mesmo. Então, qual era a ideia? A gente tem que tratar, a gente tem que pedir para as pessoas botar num abrigo. Quem for jogar pneu velho no lixo, pense na sua saúde e a dos seus amigos pentecosteenses. Não coloque na sua garagem, deixe lá no localzinho, faça ou depois reaproveite, pode ser reaproveitado para botar uma planta dentro. Vá olhar lá você mesmo pode visitar a Escola Francisco Sá, onde nós temos um exemplo de como reaproveitar várias coisas, a garrafa PET, os pneus, né? Quer dizer, são 1001 utilidades que quando se recicla, quando se pega algum objeto que foi descartado, não o rejeito é o lixo, mas o que foi descartado, como a garrafa PET, os pneus, você pode reaproveitar de várias maneiras. Enquanto não se chega a uma solução definitiva com relação à questão de saneamento, porque a retirada do lixo, dos resíduos sólidos, é também uma parte de saneamento, né? Não é só o esgotamento, saneamento é a poda da árvore, é a coleta do lixo, é a reciclagem, né? Então tudo isso aí a gente tem como tirar lições. A gente teve em Fortaleza agora há pouco dia, na Regional 3, acompanhando uma central de triagem de resíduos sólidos, onde está sendo feito um trabalho belíssimo, muito difícil. Eu quero inclusive salientar que lá o trabalho já está de vento em popa, mas todo dia se depara com obstáculos. Primeiro, tem que lutar com pessoas, seres humanos, e é difícil lutar com gente, mas está dando certo. Tem que ser criada uma cooperativa, e nós não estamos aqui prometendo que vamos criar uma cooperativa de recicladores, né, de resíduos sólidos, e sim que vamos tentar, dentro da medida do possível, dar uma força para que eles possam trabalhar de forma adequada e ganhar dinheiro com esse lixo. Com relação aos pneus, eu volto a bater nessa tecla, porque está começando a cair, graças a Deus, uma chuvinha, e esse cuidado tem que ser feito por nós mesmos. Porque depois que está lá no lixo, pronto, acabou, não tem mais jeito. Não adianta você pegar e dizer, vou botar no lixo. Olha, pessoal, até uma garrafinha que você guardar dentro de um local onde não pegue água, você está se protegendo contra a dengue. Veja só, eu quero deixar isso bem claro, fugindo um pouco a questão do meio ambiente, mas dentro da saúde ambiental, eu quero deixar bem claro que se você tomar as medidas necessárias para evitar o mosquito transmissor da dengue, nunca mais precisava daquele fumacê, não precisaria mais botar nenhum produto químico nas suas águas, e você viveria longe. Você pode ir num país latino, no caso na ilha de Cuba, lá não tem mais dengue, acabou-se em poucos dias, porque lá tem leis. Se você, como está começando até agora no Rio de Janeiro, né, o cara que joga um embrulho de uma coisa no chão, ele vai multado, tá entendendo? Logicamente que aqui ninguém gostaria que ocorresse isso, porque é assim até uma forma de pressão, mas temos que criar, através de lei, mecanismo para coibir várias situações. Eu vou bater numa tecla aqui na sua avenida mesmo, na Zé de Borba, onde você mora e trabalha. É horrível essa questão do lixo na Zé de Borba. E durante o dia, passam 3 caminhões de coleta. 7h30 da manhã até 8h30, mais ou menos. 2h30 até 3 horas. E de 3h30 até as 4h30 da tarde. A gente já mandou ofícios para os empresários. Já mandamos ofício para os empresários. Esses empresários que eu falo são os comerciantes. Esses empresários parece que não nos ouviram. Nós estamos mandando um segundo ofício circular, desta feita, falando sobre os transtornos que pode ocasionar a tais pessoas, como a pessoa que vai precisar de um alvará. E esse alvará, eu já disse para o prefeito e para o secretário de administração, que para liberar esse alvará, passe primeiro na Secretaria do Meio Ambiente, para
que a secretaria dê a sua posição com relação à liberação desse alvará. Porque se você não está fazendo o principal, que é cuidando da sua saúde, que é observando as normas sanitárias, quer dizer, você passa o último caminhão, aí você enche de caixa, de todo quanto é ruim, de restos de frango, de sei lá mais de que. Joga tudo ali dentro daquele bicho, passa a noite todinha, a mercê dos cachorros, que é outra problemática de saúde, que o cachorro hoje não pode mais ser eliminado. Aquele que eliminar um cachorro pode estar respondendo na justiça, né? E quer dizer, se o cachorro estiver doente, morrer alguém? Se for comprovado que ele está com hidrofobia, é a única chance de matar, que é a raiva, né? Mas se ele estiver doente de calazar, ainda é para ficar no canto, porque tem uma sociedade protetora aí dos animais que dizem que ele não tem direito a ser executado, ele tem direito a viver. Eu concordo. Porém, não prejudicando a saúde das pessoas. Criar uma sociedade protetora de gente. Pois tá precisando. Mas para você ver como a gente se depara com obstáculos de todas as formas para executar o trabalho da gente. E eu peço agora, eu sei que tem muito comerciante, se não tiver, você que compra nesse comércio, você observe, veja a lixeira que está ali, se o comerciante, seu amigo, aquele que você está comprando, está seguindo que vai prejudicar você mesmo, que é o usuário, entendeu? Porque passa a noite lá, tem muitas caixas, essas caixas são retiradas por cabo algumas pessoas que ainda estão no meio da rua, que são viciadas em algum tipo de entorpecente ou alguma droga, e dorme em cima dele, no outro dia... Nós temos esse problema, Zé? Pessoas dormindo no meio da rua? Tem, Zé. Tem pessoas que dormem lá debaixo daquele galpão, em cima de papelões que eles colhem do lixo. E esse pessoal, no outro dia, segundo eu ouvi falar, até quero nessa hora dar uma chamada na questão da vigilância sanitária, para que realmente veja isso aí, porque segundo informações que não são oficiais, nós obtivemos informações que aquele mesmo papelão que é retirado do lixo é colocado para se colocar carne lá no nosso mercado. Isso é um problema. Então eu tenho uma lista aqui que são mais de 25 itens. Antes de você entrar na lista, que eu gostaria, mas faz tempo que eu estou olhando aqui que você vai cumprir essa lista, eu quero agradecer aqui a audiência da Regiane Souza, da Observador Inteligente e também da Maria Inês Braga, está dizendo aqui que a programação está ótima. E eu tenho uma pergunta aqui, do Salomão Cavalcante, Raimundo Moura. O Salomão Cavalcante, ele é internauta e ele faz uma pergunta para o secretário. Ele diz que é sobre os produtores de carvão. Como conseguir que eles possam ter licença ambiental para trabalhar? Carvão é uma mola motora na economia de Pentecoste. É interessante essa pergunta, eu não conheço pessoalmente. A vantagem é exatamente essa. Eu não conheço pessoalmente aqui o Salomão, mas com certeza é um cara que deve entender bem de carvão, já que ele fez essa pergunta muito inteligente, viu, Salomão? O Zé Filho, com certeza, secretário do Meio Ambiente, vai responder a sua pergunta, ok? Pronto, eu quero agradecer também ao Salomão até a oportunidade de a gente poder estar debatendo sobre a questão do carvão. É a vantagem realmente do programa ao vivo, né, Zé? Que o cara realmente é uma mola propulsora da economia de Pentecoste, a gente sabe disso. Porém, é uma prática que não deve ser feita, porque ela agride o meio ambiente com desmatamento e também com a emissão de gases na atmosfera, queimadas. Então, fumaça, né, para nós aqui. Então, mas mesmo assim existe uma forma legal de se fazer o carvão. Você conversa com um geólogo, com um engenheiro, você que tiver um terreno que possa ser desmatado, cria um plano de manejo feito por profissionais, leva até a Secretaria do Meio Ambiente e essa secretaria vai lhe dar orientações e aprovar ou não o manejo. Eu até poucos dias eu contava com um técnico muito experiente nessa questão, que era o Raimundo Félix Reis, que é um grande cidadão e um grande expert na área ambiental, que é do Compan também. Mas ele até saiu aqui de Pentecoste, mas ele disse que estava sempre à disposição da nossa secretaria e problemas dessa natureza eu sempre passava para ele como um técnico conhecedor da área, certo? Mas mesmo assim, como ele se colocou à nossa disposição, nós estamos lá na nossa secretaria, ali em frente à delegacia, né, de polícia civil e também uma parte militar,
E lá nós estamos para tirar essas dúvidas. Agora, com relação, você tem que ser aprovado esse plano de manejo, porque com o plano de manejo você vai ter condição de desmatar e reflorestar. Eu não sei te dizer ainda, Salomão, o percentual de área que você pode fazer esse manejo, mas lá na secretaria nós temos todas essas respostas e estamos à sua disposição. O telefone da secretaria, Salomão, anota aí, 9135 1513. Estamos lá à disposição não só do Salomão, mas de toda a população de Pentecostes. E eu estou querendo também, Zé, enquanto você está aí atendendo aí no telefone, eu vou passar aqui, só dizer aqui, não vou dizer todos não, porque são muitos, mas essa nova equipe de fiscalização ambiental, que tem à frente como coordenador o Júnior Pentecoste, ela vai estar cuidando de 25 itens aqui em termos de fiscalização ambiental. A gente conta com contingente muito pouco de servidor, porém nós estamos solicitando à administração que, além de um remanejo dessas pessoas para a nossa secretaria, nós estamos pedindo que dentro se realmente for ter aquele tão sonhado, como é que chama, que você até tocou mal, Paulo Sérgio, concurso público, que essas áreas relativas à fiscalização ambiental seja aumentada aí, que traga mais agentes, porque nós precisamos. Né? Por exemplo, aqui no item 19, produção de carvão vegetal, essa é a coincidência. Até o acompanhamento do período de defesa, nós vamos estar dando uma ajuda também aos órgãos competentes, né? A comércio de gêneros alimentícios, até, Zé, uma situação que é muito incômoda, pelo menos para mim, como cidadão, que é a colocação de faixas e cartazes, que é uma poluição visual, e que está contida no Código de Obras e Postura do município e nunca foi cumprida. Todo mundo que vem coloca aí lá do Curu, por exemplo, da cidade do Curu, bota lá um anúncio de uma festa, fica aí, não se preocupe em retirar, pelo contrário, quando ela apodrece lá uma parte da corda e cai, e alguém que for passando de moto está passivo de levar um acidente por causa disso. E a gente um dia nós pegamos um rapaz botando, eu até ameacei, no bom sentido, disse, olha, se você não mandar tirar isso aí depois que passar o período da sua festa, eu não vou mais permitir que você coloque. Ele disse, não, depois da manhã eu venho e tiro, até hoje. Né? Então, a gente tem que criar mecanismo também, já existe na lei, e nós vamos anunciar, até pedir a sua ajuda com relação ao blog, à TV Legner, para estar anunciando que é preciso, antes de colocar uma faixa ou um cartaz, ir até a Secretaria do Meio Ambiente para pedir a permissão, para que você esteja dentro da lei. Muito bem, Zé. Em relação à questão de som, de propaganda, de som automotivo, tem alguma regulamentação nesse sentido? A regulamentação, Zé, é a mesma para todos. Ela aqui em Pentecostes, ela tem os horários que pode funcionar. E com relação ao Estado, está na lei e tem um nível de decibéis que você pode usar, né? Porque que aqui não está sendo respeitado. Porém, até o ponto que eu sei, a polícia mesmo, o próprio policial, vendo que está muito alto, ele pode tomar a atitude de coibir aquela ação que vai prejudicar, inclusive, a saúde. O som muito alto, ele prejudica, inclusive, a saúde. Né? Então, a gente vai... Zé, eu tenho muito medo, Zé. Eu entrei eu quero até bater nessa tecla, já que você falou em barulho, que eu acho que não é som, não, aquilo ali é barulho. Ou você botar uma música feia, que você gosta, e é um direito seu, mas que você coloca para todo mundo ouvir a força, que você não pode nem assistir ao Félix na televisão. Olha. O Félix já foi embora, Zé. Graças a Deus. Eu estou com saudade, gostei muito. Gostei da novela. O que você achou daquele beijo no final, Zé? Não, eu não quero entrar nesse mérito aí, não. Mas assim, respeito. É só para quebrar mais a desanuviar mais do povo. Isso é questão de opinião e não de opção. E a gente respeita, quer dizer que a gente respeita muito. O Zé, a gente é acostumado a brincar. Infelizmente, de Zé para Zé, né? A questão é que está na moda, né? Tudo indica que está na moda. Rapaz, eu quero ficar fora de moda. Pois é, aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas a questão do barulho, da barulheira, nós entramos com uma representação ainda no mês de outubro do último ano. E o nosso promotor, como eu dizia no início, ele está com uma carga muito grande de trabalho.
e o nosso promotor ficou de analisar a questão, mas como você bem disse, Zé, o Major Ricardo Moura, ele vem dando uma atenção especial para essa questão também. De vez em quando eu sei que ele trabalha mesmo nessa questão. Só que nada melhor do que você trabalhar respaldado, não só pela lei, mas pelas pessoas que fazem cumprir a lei, como é o promotor, a juíza, e a gente espera que essa nossa representação dê resultados o mais breve possível. Ela vem dando resultado através do nosso queridíssimo Major Ricardo Moura. E se Deus quiser, o promotor acabe de vez, porque eu tenho até sofrido, que eu já dei uma entrevista para você mesmo a esse respeito, já dei entrevista nas rádios, todas as 3 rádios, com relação a essa problemática, e eu moro bem no centro de onde acontece o problema, e parece que quando o cabo passa lá em frente lá de casa, aí é que ele rasga mesmo. Descarga só. Bota aqui. Eu queria saber que graça é que tem do camarada alterar a descarga de uma moto e dar aquelas aceleradas. Qual é a adrenalina? Né? Por que ele não fecha um quarto, bota a moto dentro e dá umas 4 aceleradas boas só para ele? Porque é um prazer desgraçado, rapaz. Sinceramente, Moura, o Zé Filho, ele tá, sabe, surpreendendo não, porque eu já esperava isso dele. Eu quero mandar um abraço aqui para o Tiago Rodrigues, que ele é o editor da Voz de Santa Quitéria. Ele está acompanhando a gente, né? E eu quero mandar um abraço aqui para você, meu amigo Tiago. Vamos trocar ideias, trocar figurinhas. Eu sei que você também é editor de áudio, de voz, de imagens. E, como costumo dizer, a TV mais improvisada do Brasil é a TV Legnas. A gente aceita sugestões, contanto seja para crescimento do nosso trabalho. Desde já, muito obrigado. É uma honra ter você como nosso internauta. Muito obrigado. Zé Filho, fique à vontade. Eu estou também querendo dizer para a nossa população que a gente está querendo começar o dever de casa mesmo. Nós estamos também, agora já fizemos uma capacitação que aconteceu na Escola Vicente Feijó, com relação à agenda ambiental na administração pública, a famosa A3P, que vai trazer alguma economia, né? Por exemplo, isso aí não seria só para o poder público, mas serviria de exemplo para todas as outras instituições. Por exemplo, você ao utilizar um copo daquele descartável, você pode muito bem adotar ele por um dia, ou 2 ou 3, sendo só você que vai tomar água nele, para não transformar tão descartável. Quer dizer, seria uma economia para o poder público, seria economia também de energia, no lugar de ter uma luz fluorescente aberta, procurar a luz do sol, né? Também a questão da emissão do ar-condicionado, de fazer com que ele funcione menos quando não tem ninguém na sala. Quer dizer, temos várias formas, a utilização da folha de papel na frente e no verso. Eu acho que tem várias formas de se economizar, e já que muito se fala em economia, principalmente no nosso município de Pentecoste, até que eu acho que seja necessário para que vamos dizer assim, as finanças sejam dirigidas também para outras partes que estão carentes. E nós estamos começando e já firmamos, cada secretaria já disponibilizou 2 servidores, já foi feita a capacitação e agora, provavelmente até o final de fevereiro, estaremos nos reunindo para começar mesmo, para valer essa questão da A3P, na implantação da A3P em Pentecoste. E Zé, nós temos também uns planos aí para fazer a questão da educação ambiental, que nada mais é do que tentar criar uma conscientização dentro das pessoas que são usuários da educação, tipo alunos, pais de alunos. Estamos aguardando o Compan liberar a capacitação para os servidores, né, para alguns professores, para que eles possam ser multiplicadores da ideia de educação ambiental. E ela talvez seja a mola propulsora mesmo de um início de conscientização a nível ambiental, porque saindo da escola para a família, se Deus quiser, vai render frutos. E se pelo menos
durante uma equipe de 30 pessoas, 30 alunos, sai um dali conscientizado, acho que nós estamos fazendo um trabalho importantíssimo para gerações futuras, né? Nós vamos também estender para o setor privado, para as fábricas, já demos palestras e vamos também levar para as escolas particulares, igrejas, ONGs. Se Deus quiser, nós vamos chegar no momento em que as pessoas vão estar verdadeiramente conscientizadas com relação ao meio ambiente. Raimundo Moura, agora é com você aí, o secretário agora é todo seu, fica à vontade aí. Moura. Voltando aqui à temática do lixão de Pentecoste, que é um problema, aí a gente não está aqui querendo responsabilizar A ou B, até porque é um problema bastante antigo. Da idade que tem Pentecoste tem o problema da questão dos resíduos sólidos. Mas o governo federal orientou os municípios a criar os aterros sanitários até o final de 2013, né? Com a penalidades que, se não cumprisse, os recursos seriam retidos e o município não receberia recursos por isso. A gente sabe que uma grande parte, ou na sua maioria, os municípios não conseguiram cumprir essa determinação do Ministério das Cidades. Mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais como é que Pentecoste já começou a pensar, já que isso é algo que o próprio governo federal está impondo aos municípios, se já começou a se pensar, de se resolver essa problemática, tendo em vista que você mesmo acabou de afirmar aqui, que o lixão fica no ponto, inclusive, alto da cidade, quando chove, isso traz alguns prejuízos para os moradores. Nós temos residências próximas ao lixão, nós temos as queimadas, que são algo legal, mas acontece quase que diariamente, trazendo inclusive um transtorno para a saúde de crianças e idosos. Mas como é que Pentecoste está pensando nessa questão de resolver essa problemática? Moura, na realidade, isso é uma pressão do governo federal e eu usei esse termo, mas eu tenho certeza que eu não estou totalmente errado na minha forma de pensar, porque não, por enquanto, teve aí uma elasticidade do prazo, que era realmente até o dia 31 de dezembro de 2013, porém foi dado um novo prazo, visto que você acabou de mencionar que os municípios, em sua grande maioria, não cumpriram com a determinação do governo federal. Nós temos a questão que já foi falada pelo Zé da Alegre, dos consórcios. Seria uma maneira de não criar aqui um aterro sanitário, mas sim uma área destinada só, momentânea, né, para a colocação do resíduo sólido, que já seria lá mesmo nesse local catado, né, seria reciclado, para que diminuísse a emissão de tantos. Eu estou aparecendo só o meu lado, mas não tem nada não, estou falando. Agora cortou o meu pescoço. Deu certo. Mas assim mesmo, o William Bonner ontem não, antes de ontem, ontem mesmo, na TV, estava passando a retrospectiva, teve um erro no Jornal Nacional, que foi hilário mesmo, né? E foi o Bonner, mais a equipe lá, que botou o cara. Mas assim mesmo, você chega lá. Lembre que eu não pretendo chegar ao William Bonner, meu sonho é chegar onde está o Cid Moreira. Pois é. Foi bem. Brincadeira, Então, eu quero só ser o Zé da Alegre. E eu, o Zé Filho. Mas assim, essa problemática ela vai perdurar por mais tempo ainda. Quando extinguir o prazo, ainda vai continuar do mesmo jeito. Mas assim, eu gosto de falar de coisas boas. A gente tem que começar pela educação ambiental. Após a educação ambiental, que você passa a conversar com os usuários das coletas de lixo e passa a implantar, eu tive há pouco tempo com um cidadão da iniciativa privada, que eu convidando para que ele encarasse a questão de criar aqui uma usina para garantir aquele pessoal que são os catadores aqui, que tenha trabalho e que renda dinheiro, porque, por exemplo, se você for cumprir o que está dito lá no consórcio do lixo, que é que você tem que mandar as carradas de lixo para fora, lá pro Itapajé, sai caro, até porque é longe, mas mesmo assim, se for para cumprir a coisa, nós temos que fazer. Porém, se ele já tiver reciclado, se a gente estiver mandando só o que sobra, vai sair muito mais barato para o município, né? Além do que é uma fonte de dinheiro.
Mas com relação a nós, inclusive, quando você falou aí, Moura, é um dos problemas que eu tenho medo que aconteça, essa não liberação de verbas, porque nós estamos aguardando uma verba de 22 milhões de reais, né, que é para o saneamento total do município de Pentecostes. Eu acho até barato, 22 milhões dá para sanear Pentecostes. Sim, eu falo município, mas entenda-se sede do município de Pentecostes. Então, a cidade mesmo, né? Então, a gente fica temeroso, mas, como eu disse no início, eu não sou mágico, não posso, nem eu, e acredito que nem a prefeita também saiba, de um minuto para outro, dar um jeito nessa questão, como você bem mencionou, que é crônica, mas o que importa é que já houve uma pequena ação, nós fizemos valas, após catar do lixo, nós já demos uma enterrada lá, colocamos calcário dentro para evitar o chorume, mas não dá resultado. O resultado prático mesmo seria a área de transbordo, que é o nome possivelmente onde vão apelidar depois o lixão, mas uma área de transbordo fora do município, pelo menos 8 quilômetros, porque aqui está dentro do município, e lá essa área de transbordo é só momentânea, enquanto chega os caminhões do citado consórcio, que eu não sei, não posso lhe responder. Quem souber pode utilizar aí a internet e dizer se ele realmente vai funcionar, porque não depende de mim, nem provavelmente da prefeita, mas de um conjunto de municípios que são todos responsáveis, inclusive Pentecostes é um dos que tem que colaborar com mais dinheiro, por se tratar de ser maior. E tá aí, temos consórcio aqui da UPA, é um dos consórcios. Pentecostes, quem está sofrendo é Pentecostes. Ganhou a UPA aqui, mas por outro lado, quem gasta mais é Pentecostes. Temos lá na Calcaia, né, que não sei se já foi inaugurada, um negócio lá de saúde também, Policlínica. Pentecostes vai ter que dar a sua colaboração. Já está dando, eu acredito. Quer dizer, então, isso independe da nossa ação, da minha ou da prefeita. E eu também não posso. Assim, eu posso até. Eu até conversei com a prefeita e disse, doutora, se isso não funcionar, vamos partir para o aterro. Só que um aterro também não é tão barato quanto se pensa. Olha, só por uma verba, só uma firma hoje, para fazer um plano de saneamento básico no município, no mínimo ela cobra 100 mil reais. No mínimo, só o plano, não é o saneamento, é o plano. Quer dizer, tudo é difícil na administração pública, tudo caro, os dinheiros são poucos, e assim... Mas quando o governo federal cobra isso da prefeitura, qual é a contrapartida que o governo federal dá para que isso seja solucionado? Porque é muito fácil cobrar, né? Mas existe a contrapartida? Não, eu acho que o te vira. Tá aí, tu tem que fazer isso tal dia, pelo menos é o que eu escuto dos outros prefeitos. O prefeito aqui da nossa terra Suoca, o prefeito do Itapajé, até porque eu não estou dentro, assim, eu não faço parte, eu sou apenas um secretário do meio ambiente do município de Pentecostes, mas lá mesmo na discussão aquele, como é que chama, gente? Que toda associação, quando vai fazer, ela tem que ter ata e tem outro nomezinho. Eu não estou lembrado. Mas, bem, isso aí é o regulamento, pronto. Regimento interno. Eu não estou de posse desse regimento interno, que lá os membros, todos são prefeitos desse consórcio. Não tem nenhum secretário, não. Todos os membros do consórcio são prefeitos. Quem entende de regimento, todos são eles. Então, mas acredito que o governo federal, eu falei que te vira, mas provavelmente ele vai dar alguma forma de ajuda para o município. Provavelmente, porque eu só sei muito que o governo federal sabe muito chamar a atenção para que seja feito, e ajuda que eu saiba, eu não conheço. Aí na formação desse consórcio, vamos admitir aqui a possibilidade que o consórcio ele seja concretizado e o lixo aqui das cidades vá para o município de Itapajé. A população vai também ter que dar sua colaboração, aí no caso financeiramente, porque a taxa de lixo provavelmente deverá ser criada porque vai encarecer, né? Porque se a gente pensar que esse lixo vai ser transportado de Pentecostes a Pinharés, desse município da região do Vale do Curu, a gente entende que isso vai encarecer
para a prefeitura, e a prefeitura vai repassar isso para o contribuinte, no caso a população. Aí eu não posso te responder com certeza, porque eu não mexo com a questão tributária. Acredito que a pessoa ideal para responder esse assunto seria o nosso administrador, né, o secretário de Administração e Finanças. Mas pelo que eu escuto falar, não se cogita criar uma taxa do lixo. Eu já conversei com a prefeita a esse respeito, não pelo esse fator de que vai aumentar a carga de emissão de dívida da prefeitura, né, que tem que pagar os caminhões, vai sair mais caro, mas sim pela situação simples que se criou um boato. Em Pentecoste gosta-se muito de criar boatos. Eu mesmo fui vítima várias vezes, criar boatos até em cima de palanque da última eleição, de que eu estava subindo no palanque, que não era o meu, que era o da Ivoneide. E isso aí até me deixa, eu já ameacei várias pessoas de levar para a justiça, a fim de provarem, ou então de me pagarem, porque era uma Hilux e 1 milhão. Então a Pentecoste, por pessoas que não têm o que fazer, é a terra dos boatos. E assim, eu gosto muito de me manifestar quando eu sei da verdade, porque eu seguro em qualquer lugar. Mas tem gente que gosta de criar boatos só com o intuito de prejudicar as famílias. Por exemplo, eu tinha minha mãe muito doente, convalescendo de câncer, e as pessoas diziam que eu tinha me vendido, que eu tinha sido comprado por uma Hilux e R$1 milhão, e eu dizia para ela, e ela, como sempre foi uma pessoa muito conselheira, muito feliz nas suas colocações, ela sempre me dizia: meu filho, você entrega isso para Deus. E eu disse: mas mãe, eu não sou homem de entregar essas coisas para Deus, eu sou homem de resolver. Eu não vou aguentar ninguém dizer isso na minha frente, porque vai ser um problema. Assim, quando você tem algum rabo preso, aí você não fica indignado, né? Mas esses covardes que vivem a criar boatos, a justiça está aí, e eu vou até o fim de quem inventou essas coisas. Infelizmente não foi gravado no começo lá de uma candidata. Infelizmente eu procurei o mundo todo para estar gravado, porque aí eu ia ganhar dinheiro. Mas eu quero só fazer uma alusão a essa questão, até uma forma, graças a Deus eu estou aqui na TV Elétrica, uma forma de tirar essa limpa. Eu queria muito, pessoal de Pentecoste, explicar duas coisas. Uma é que eu estou com a minha portinha fechada, que também se cria boatos sobre isso aí. Minha porta, que era aberta e direta, hoje está fechada, porque eu estou enfrentando um problema de ordem de saúde da minha tia, que ela perdeu a sanidade mental. E eu, como ela não tem filhos, eu cuido dela. E um dia desse eu recebi um telefonema que ela ia já lá depois da Coab, com uma varinha na mão e uma lata, de pé descalço. E eu corri lá, graças a Deus, essa pessoa foi um anjo ter me avisado. E por isso que ela está fechada. Inclusive está no cadeado, minha porta só abre quando eu vou sair. Porque eu tenho medo que aconteça isso, eu tenho que trabalhar, não posso ficar vigiando ela toda hora, mas a minha mulher fica. Mas tem que ser com a porta fechada, porque se deixar um dia desse, ela fugiu lá pela Casa da Preta, ela é bem magrinha, mas é um perigo, uma velhinha que mal enxerga, né, no meio da rua com esse trânsito horrível. Então, e com relação à questão, eu queria até frisar que eu não sou, olha, eu não gosto de gente rica. Me perdoe os ricos aí, eu não gosto de gente metida a beijo, eu não gosto de gente que espalha boato. Eu queria muito bem frisar isso aí para o povo de Pentecoste, que eu sei que estão me ouvindo agora, e de outros municípios, porque a conversa ruim, ela se espalha no mundo todinho, não é só no ambiente da rede, não. E eu tive que levar a minha mãe para Fortaleza, até escondido. Eu até cometi até uma espécie de crime, porque eu peguei um carro que era do transporte da administração municipal para transportar os guardas. Era uma Hilux alugada, antiga, era 200. Olha, para você fazer uma curva naquele carro, você só faltava quebrar os braços. Fedendo a veneno podre, aquele veneno mais ativo que tem. A minha mãe sofria de um câncer no pulmão, portanto ela não poderia nem sentir mau cheiro. E eu tive que levar ela por 2 oportunidades nesse carro velho.
sinal, quase que eu não passo numa barreira policial, é porque eles viram o estado que ela estava, lá no Croatá. E fiz essas 2 viagens com ela, porque foi o jeito, porque eu estava cansado de pedir ao Antônio Karaokê, de pedir ao João Paulo da internet carro emprestado, porque eu não tinha carro. E quer dizer que eu precisava ser um cara muito imbecil de pegar a minha mãezinha, que era o meu maior tesouro que eu tinha na minha vida, que está me fazendo uma falta inigualável, e levar num carro desse, tendo que cheirar veneno, com câncer no pulmão, tendo um escondido, como dizem os covardes, que não diz na minha cara, uma Hilux escondida não sei aonde, que talvez seja na casa da mãe deles, e 1 milhão na conta bancária. Ainda era preto, né? Ainda era preta. Eu estou prestando 2 realzinhos, 1 milhão é dinheiro pra caramba, não é 1 milhão, não é 1 milhão daquele Silvio Santos. Talvez. A gente já está passando aqui um tempo, não sei se a gente vai continuar como é que é, mas assim, voltando à questão do lixo, a gente sabe que tem um problema também dos animais que estão soltos lá, a granja de frango que joga lá resto de pena, de resto de frango. Muito urubu. Muito urubu. Essa é uma Aquelas questão... vaquinhas lá comendo, eu não sabia que vaca comia resto de frango, não. Eu acho que não vi não, mas... Não, a reportagem aqui do Moura Mas vamos entrar aqui, a gente já está se estender um pouco, mas vamos entrar aqui na área política, que você falou aí desses fatos, que são fatos políticos em relação à questão dessas coisas que implicaram você e que você agora, nesse momento, aproveita aí para desfazer todos esses comentários, esses boatos que surgiram na rua. Mas hoje, como é que está a situação política do Zé Filho? A gente se aproxima aí do período eleitoral e vai surgir os boatos, e já tem boato na rua, né, de que o Zé Filho não deverá permanecer na Secretaria do Meio Ambiente, que o Zé Filho vai apoiar A, B, C ou D. E aí, como é que está hoje a posição política do Zé Filho? Moura, a minha posição política é a mesma toda a minha vida. O pessoal inventa boato de mim e eu pelejo aqui para desfazer. Com relação a prefeita Ivoneide, ela me procurou logo que ela foi eleita, e eu nem entendi, mas fiquei muito agradecido, não vou mentir, mas a minha dívida com a Ivoneide não é política, é de gratidão por ela ter enxergado, não sei porquê, a minha pessoa como uma pessoa que pudesse dar conta de uma secretaria. Eu recusei na hora o convite que ela me fez de ser secretário, de estar secretário. Minha mãe, ainda convalescente da doença, me pediu: meu filho, por favor, aceite. Viu minha situação, talvez já sabendo da predisponibilidade dela de falecer, que ela sabia, ela tinha na sua consciência que não ia mais durar muito. E ela sempre dizia: meu filho, eu só quero morrer quando eu ver meu filho bem. E o meu filho, ela tem outro filho, o Wagner, mas ela sempre se relacionava a mim. Não sei se por questão aí de saber que eu era muito... Tem muita gente que diz que eu sou besta, mas não sou besta não. Eu acho que ninguém leva nada desse chão que nós estamos pisando, a não ser uma bactéria. Mas quando a gente morre, tudo que a gente acumulou de riqueza vai servir só, não sei nem para quem, para algum filho, alguma coisa, porque você não usufrui de nada lá. Agora, as coisas boas, a caridade, as coisas boas que você fez em cima dessa terra, eu sei que tem um prêmio. Por isso é que eu procuro seguir essa linha de gente besta, como diz por aí. Eu não me considero, não. Agora, com relação mas eu acabei aceitando o convite. Não é fácil, não foi fácil estar na posse da Ivoneide, porque todo o Pentecoste sabia que eu era adversário dela, e todo o Pentecoste sabia daquele maldito, daquele boato que foi criado em cima de um palanque, por pessoas que não têm um pingo de vergonha na cara. E eu estou trabalhando, não estou brincando de fazer política. Continuo, como eu disse no início, sendo o Zé Filho, o mesmo amigo. Tanto faz do cara que votou em mim como de quem não votou, porque é um processo eleitoral que cada um faz sua escolha. Eu, particularmente, continuo achando que eu daria conta do município de Pentecoste, mas o povo quis a Ivoneide, que continue com ela, que dê certo, se Deus quiser. Torço por ela que faça uma grande administração. Se fosse aquela pessoa que inventou a mentira sobre mim, que tivesse à frente do município, eu não gostava dela, mas mesmo assim torceria para que ela fizesse uma grande administração pelo Pentecoste, porque as pessoas têm que contar com um administrador que queira bem a elas. Porém, a questão política, A, B ou C, eu
quero dar uma resposta aqui para o povo de Pentecoste. Hoje, amanhã eu não sei. Eu quero que fique bem claro. Hoje eu faço parte da administração da Ivoneide. Qualquer assunto com natureza a seguir A, B ou C, eu tenho que primeiro entrar em contato com ela, dialogar com ela para saber se daí sai aonde é que eu vou apoiar. Eu tenho que conversar com ela. Foi ela que eu estou trabalhando com ela. Seria até uma irresponsabilidade minha se eu fosse trabalhar com outra pessoa sem comunicar nada à pessoa que me deu uma oportunidade de trabalhar. Com relação às candidaturas que vêm por aí, eu todo dia recebo convites do PMDB, do Ceará, para ir aos encontros com o Eunício Oliveira. Não fui nenhum ainda por questões de poder econômico mesmo, que a situação não está fácil. Eu saí de uma campanha eleitoral, e o Zé, que foi candidato aqui, sabe disso. Quando a gente sai bem acabadinho, em todas as formas, não só relativas à financeira, como até à saúde mesmo. Até é um esforço físico muito grande tentar andar no Pentecoste todo. Mas quando eu tomar essa decisão, após uma conversa com a Ivoneide, logicamente que eu não terei um minuto sequer, nem um segundo de constrangimento a dizer em quem eu vou votar. Hoje eu prefiro que permaneça. Hoje, a eleição fosse hoje, o meu candidato, os meus candidatos sairiam da Ivoneide, salvo depois de a conversa ela dizer, liberar um para mim votar, que é o que eu vou propor a ela. Entendeu? Agora, tem uma parceria com o Danilo. O Danilo foi um cara que esteve em Pentecoste comigo, e eu estou aguardando a gente tomar essa decisão mesmo para trabalhar. Ele já conseguiu alocar recursos para Pentecoste. Estamos em conversação. Caso acontecesse de eu não estar com o Danilo, logicamente que eu iria correr atrás de pessoas para votar nele, porque eu acredito que ele seja um cara bom para o município, como tem mostrado para vários municípios. Mas toda essa problemática, agora com relação aos boatos que estão saindo, isso aí vai depender de três coisas. Primeiro é de Deus. Segundo, a Ivoneide querer me manter na secretaria. E terceiro, eu querer continuar na secretaria, porque eu posso muito bem fazer um ato pedindo minha exoneração e entregar ela, né? Mas até agora nenhuma dessas três coisas estão acontecendo. Eu queria deixar claro que eu continuo mesmo Zé Filho, do dia que eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente, e esquecendo a questão política, fazer com o Cid Gomes, que ele disse que política ele só vai tratar de abrir e diante. Eu ando longe de ser o Cid Gomes e nem quero ser mesmo, mas eu também só vou deixar essa ideia aí para abrir. Ô Zé, falando em Cid Gomes, eu até convidar o governador para dar um mergulho dentro daquela caixa d'água da Santa Inês. Pode ser que na saída a turma feche. Pense no negócio que me incomoda, é aquela caixa d'água derramando água da Santa Inês aqui, uma água tratada, que nós não temos mais, Zé. A CAGES, eu não sei o que é que acontece com esse povo da CAGES, que não bota uma boia, já reclamamos, já lutamos. Vou mandar novamente várias matérias agora que a Assembleia voltou no recesso. O pau vai cantar, viu, a galera da CAGES aí. Não tomar providência aí, não é preciso botar também um tampão, meu filho, faz um sabu, qualquer coisa, mas do jeito que está aqui não pode, rapaz. É impressionante como, rapaz, eu não aguento vendo tanta água derramada, ô Zé Filho. Bom, meu amigo Zé Alegre, eu entrei em contato com a CAGES, até mesmo por tomar conhecimento através do blog. Eu vi também, eu gosto de ler as notícias de Pentecoste, e eu soube dessa questão. Pedi para o pessoal da CAGES uma reunião conosco, que eles prontamente aceitaram. O Francisco Wellington Oliveira, né, que é gestor do núcleo de Pentecoste, me acompanhado, como era o nome da moça, rapaz, estou bem lembrado do nome dela não, mas também é uma técnica na gestão da CAGES, e eles se prontificaram, a Selma, eles ficaram certos de que iriam nos ajudar, aliás, que iriam resolver o problema, que é um desperdício d'água muito grande, por sinal, não só numa caixa d'água, mas em várias. Até a caixa d'água aqui da própria CAGES.
É, Manuel. Isso aí, você sabe, eu andei perto, inclusive, de tomar banho naquele tempo que tinha muita água. Hoje não. Né? Mas assim, é um banho bom ali de baixo. Mas eles ficaram certos de conversar novamente conosco, inclusive solicitaram até uma audiência pública. E eu disse, meu chefe, era importante uma audiência pública, não é importante, até porque o povo, as pessoas, a sociedade civil pode tomar conhecimento, mas eu acho que o mais importante hoje é não medir esforço para resolver esse problema, que é de automação, mas eles ficam protelando e adiando, mas o rapaz aí, o Hélio, eu posso falar porque não foi só eu que estive com ele, foi o Júnior, toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, e todo mundo ouviu quando ele disse que vão dar jeito nessa situação. Agora, segundo ele, é um problema difícil de ser resolvido, não sei porquê, o Zé já deu aqui a ideia de botar até um sabuco, mas o importante é tampar lá o buraco que está desperdiçando água, mas ele nos deu uma garantia de que ia resolver o problema. O próprio presidente da CAGES, a nível de Estado, ele mandou há um ano atrás, que foi denunciado na TV Diário, uma matéria que a gente veiculou no blog de Pentecoste, foi para a Assembleia Legislativa. Há um ano atrás, o próprio presidente da CAGES deu explicação, disse que ia resolver o problema. O próprio presidente, cara, tu não tem palavra não, meu filho. Cadê? Tá faltando recurso, tá faltando o quê? Por isso que eu convido o Cid Gomes a tomar banho ali na caixa d'água. É que ele gosta de tomar banho assim, né? Desses buracos aí. A caixa d'água aqui, água boa, só tem 4% no açude. Vamos deixar se acabar, não, vamos resolver o problema. Zé, obrigado aí por essa informação que a gente não tinha. Inclusive eu tenho aqui em minhas mãos o ofício que foi enviado para o núcleo gestor da CAGES, orientado pelo próprio Wellington, né? Que nos deu a dica de como é que a gente deveria estar procedendo, né? Zé, eu posso dar algumas informações? Pode, claro. Eu queria só falar aqui a questão de uma realização de oficinas que nós vamos estar fazendo na nossa secretaria. A primeira vai ser uma oficina de reciclagem do óleo de cozinha. Essa reciclagem ela vai transformar esse produto em sabão, certo? E vai se realizar provavelmente. Aí eu queria pedir para você também divulgar oportunamente, tanto você quanto as rádios, que vai ser com a professora Clécia, que é a esposa do Júnior, e ela vai vir de graça, né, voluntária. A gente vai ser baixo custo, nós vamos utilizar reciclagem de caixa de margarina, né, e a gente vai ter que comprar provavelmente só a soda cáustica. E aí a gente vai assim, buscar dentro das pessoas que estão sem condições de trabalho, para que essas pessoas aprendam e possa ser uma maneira de ganhar algum dinheiro, assim como também como é o nome daquele cidadão? É o Ponce, tem uma lanchonete ali, ele até me ligou no dia da entrevista, dizendo que ele está guardando, isso é uma prática muito saudável para o meio ambiente, eles estão guardando o óleo que é utilizado lá, em garrafas PETs. E eu, assim, até sugeriria para as pessoas, para os usuários aqui de Pentecoste, as donas de casa, os donos de restaurantes, que guardem, porque assim que a gente fizer a primeira oficina, nós vamos instalar um galpão para estar segurando esse óleo que está indo para dentro do rio também, não é só o do Lava Jato não, nem da troca de óleo, é o do que causa muito mal, inclusive ao esgoto. É como se fosse aquela gordura que tem nas veias de gente que nem eu, que é gordo, que começa a entupir os vasos. Do mesmo jeito é a ação do óleo de cozinha já queimado, né, já utilizado, quando é colocado para dentro da pia, respectivamente para dentro do esgoto. Então a gente vai primeiro ver essa forma aí, como também tomamos conhecimento lá na estação de triagem de resíduos sólidos lá em Fortaleza, de outra utilização desse óleo de cozinha, que o pessoal junta nos restaurantes, aí a equipe vai buscar, coloca nos tonéis, e a Petrobras vem comprar esse óleo lá mesmo, vem buscar a R$ 1,65. Quer dizer, uma economia grande, né? E a gente está também pensando nessa hipótese, certo? Não só a questão da confecção do sabão, mas também ver se tem quantidade suficiente para enviar para a Petrobras, né? Também vamos depois criar uma realização de oficina para aproveitamento das garrafas PET, ainda vai ser combinado isso aí, e também para aproveitamento de pneus usados.
que tem muita coisa bonita que é feita com pneu, inclusive sofás. Lembra que a margarina será o molde do sabão. Pronto, e a margarina, ela vai ser, a latinha de margarina, a caixinha, vai ser o molde do sabão. Quem tiver já pode ir guardando, que muito em breve a gente estará avisando nas rádios e aqui no TV Legnas. Pode ficar à vontade, Zé. E também nós estamos correndo atrás ainda de projetos, né, ambientais. Nós temos 3 projetos atualmente, já foram elaborados, estão tramitando no Ministério do Meio Ambiente e na FUNASA. Da FUNASA já está liberado, está faltando apenas a parte da licitação, projeto de saúde ambiental, né? Aí tem o projeto de educação ambiental, que mesmo sem ele já está sido liberado o dinheiro, nós vamos dar início em todas as escolas do município de Pentecoste. E um maior ainda, que é pegando o pessoal da zona rural, que é na ordem de R$750 mil, que eu estou torcendo para que ele seja aprovado também, lá pelo Ministério do Meio Ambiente, que é um projeto de multiplicadores ambientais. Esse é importante. E vai trabalhar só a zona rural. 150. Cortando aqui o assunto aqui, Zé. Aquela emenda do Danilo Forte foi aceita ou não aqui? Rapaz, aquilo ali foi outro boato que se criou. Na realidade, o que estava impedindo de ela ser executada era a parte de documentação. O pessoal dos açudes, nenhum era dono dos terrenos. Mas quem falou isso aí foi o vereador Roberto Leite, lá na difusora. Mas é porque o Roberto Leite, se ele falou isso, ele está desinformado, totalmente desinformado. E por isso que eu tenho medo, Zé. Às vezes tem que ter uma harmonia entre cabeça e língua. Às vezes a cabeça pensa uma coisa e a língua fala. Não é por aí, você tem que dizer as coisas quando você tiver de posse de informações verídicas, para que não passe boatos errados aí para a população. Está, inclusive, o convênio já foi assinado pela prefeita lá no Denox. Estamos dependendo apenas de pequenas ações a nível de cartório, que será a doação dos terrenos, coisa e tal. Já foi feita topografia, né? Tudo já foi feito. Inclusive eu participei, tenho fotos, eu mesmo carregando no buraco lá, amarrar a turma lá, ajudando para poder fazer a sondagem do terreno, para ver qual tipo de terreno, de material tem lá para poder ser utilizado nas paredes dos açudes. E assim, queira ou não queira, é uma ação do Danilo Forte, assim, logicamente que precisou do aceito da Ivonei, que eu achei interessante, porque ela poderia muito bem, por um motivo ou por outro, dizer, não, eu não quero que entre aqui ações feitas por outro deputado. Seria uma parte egoísta, mas ela não fez. Eu considero a Ivonei uma pessoa que não tem egoísmo dentro do ser dela, e eu estou... Por isso que eu tenho assim, uma admiração e espero passar até o dia que eu quiser, e Deus quiser, ou ela, a gente trabalhando em comum acordo. Estamos chegando ao final do Notícia em Debate desta segunda-feira, agradecendo a presença do secretário de Meio Ambiente, Zé Filho. Agradecer que também o Adriano Azevedo, não foi possível fazer a pergunta dele, agora porque eu vim olhar aqui no Facebook, ele está dizendo que, perguntando se existe um plano para a coleta seletiva de lixo, por exemplo, biodegradável, reciclável, plástico, ferro, etc. A outra, ele disse, se em alguma cidade existe associação de catadores que produzem adubo orgânico. Ele disse que lá na cidade onde ele mora, que é Barcarena, no Pará, existe, né? Outra pergunta que ele também comenta aqui é a respeito do esgoto doméstico, que atravessa a cidade, será tratado, e ele também lembra que o óleo pode ser utilizado para produzir sabão, biodiesel e etc. É o Adriano Azevedo, é de Pentecoste, mas reside lá em Belém do Pará. Eu quero deixar aí o secretário de Meio Ambiente, Zé Filho, agradecer desde já para fazer as suas considerações finais. E lembrando que eu estou de 11 ao meio-dia na Vila FM 98,7. Inclusive o Célio Alves me lembra aqui e pede para que eu faça o convite ao Zé Filho para que ele escolha um dia para ir lá de segunda a sexta-feira na Vila FM, para que nós possamos falar das ações que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente. Fica aqui, Zé, o convite de público para que o dia que for possível você esteja conosco de 11 ao meio-dia lá na Vila FM. Eu estou hoje e de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia, falando para Pentecoste, para Punharés, através das ondas amigas da Vila FM 98,7. Bom, Raimundo Moura, primeiro quero agradecer a você, o Zé da Legna, a TV Legnas, né, essa importante veículo de comunicação que se instalou em Pentecoste. Oxalá ela vá adiante, se Deus quiser, e melhore mais ainda, né? Para que isso aqui é inovação, o Pentecoste precisa disso.
aliás, para que as pessoas se informem, tomem conhecimento dos fatos reais que acontecem, para que não saiam boatos mentirosos. E é importante isso aí, até porque contra a imagem, não existe nenhum outro argumento, né? Contra o que você está dizendo fica gravado, então é uma coisa que pode até ser usada para você no futuro, mas contra você. Agora eu queria agradecer o Adriano Azevedo, nosso conterrâneo, Célio Alves, pelo convite. Se Deus quiser, estarei com você, não sei ainda o dia, mas avisa aqui os meninos. E eu já tive outra oportunidade, outra emissora importante aqui no nosso Vale do Curu. E só deixar um recado para os nossos comerciantes, nossos usuários. Olha, tem aqueles tamborzinhos de lixo que a prefeitura coloca, que são poucos, a verdade, precisa aumentar, mas que aquilo ali é só para um lixo muito maior. Porque no dia, a Rádio 98, depois eu passo para cá também para a TV Legnes, que ainda estou elaborando, mas a Rádio 98 já tem um anúnciozinho do calendário da coleta de lixo, que não é seletiva, bom que fique claro, ainda vai ser, se Deus quiser, talvez, não sei se pelo secretário Zé Filho, mas por outro secretário, não sei, vai depender aí do futuro. E assim, o que eu gostaria de pedir no momento que está acontecendo apenas essa coleta simples, sistemática, que nos dias que você, dona de casa, comerciante, saiba que ela vai passar, não precisa colocar lá no local destinado para o lixo pela prefeitura, não. Coloque na frente da sua casa, que é dever da coleta, a juntar e botar no carrinho. Se você, por um acaso, passa somente 2 ou 3 dias na semana, guarde o seu lixinho amarrado no saco plástico, dentro do seu quintal, não lá fora, que pode um cachorro passar, rasgar. E no dia que o carro passar, você coloca lá, é simples. Do mesmo jeito eu falo para os comerciantes, que alguns teimam em desobedecer às nossas solicitações, colocando geralmente o lixo depois que o caminhão passa. Isso aí prejudica as próprias pessoas que vão comprar no seu estabelecimento e pode futuramente prejudicar a emissão de taxas relativas à administração pública. Então eu gostaria somente de deixar meu agradecimento, pedir perdão a algumas pessoas se não estou fazendo aquele grande trabalho que vocês esperavam. Eu sou ser humano, necessito de ajuda, não sou o dono da verdade, acho que sou um dos caras que menos sabe no município de Pentecoste. Porém, aqueles que sabem mais do que eu, que são mais inteligentes, que podem me dar soluções básicas para resolver a problemática do meio ambiente no Pentecoste, eu estou de braço aberto, coração aberto, de mente aberta, esperando na secretaria que você venha e me ajude a melhorar a vida das pessoas do município de Pentecoste. Eu quero lhe agradecer de todo o coração e deixar um abraço a todos os internautas de todo o Brasil. Ok, Zé Filho, muito obrigado a você por ter participado do nosso convite, participado dessa conversa amiga, desse bate-papo aqui na TV Legnas. E quero dizer para os nossos internautas que ontem o blog Notícias de Pentecoste completou 4 anos de existência, com aproximadamente 3.390.000 acessos. Eu quero agradecer a vocês. A TV Legnas nasceu dentro do blog Notícias de Pentecoste e, para nossa alegria, já está como uma febre aqui na região do Vale do Curu, pessoas de todos os locais anunciando, dizendo que estão assistindo, estão acompanhando o nosso trabalho. Zé Filho, mais uma vez a você, muito obrigado, e estaremos sempre à sua disposição, à disposição da atual administração, para fazer elogios quando necessário e cobrar também quando for necessário. Muito obrigado e estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Obrigado a você, Raimundo Moura. Estaremos fazendo a participação do seu programa logo mais às 11 horas no Jornal da Vila, né? De 11 às 12. Então, tenham todos um bom dia e amanhã a gente volta, se assim o nosso Papai do Céu nos permitir. Até lá. Vai tentar logo, viu? Oi, gente! Oi, Natália. Sim, Natália. Não, cadê a mulher ali querendo falar contigo? Ô, rapaz, é bom demais. E mano. Oi, mulher. Vou botar a TV Zegnas. TV Zegnas. Deixa isso. Terminou, Zé?